Mais um tempo dedicado a Deus, amados. Que bom estarmos aqui, que bom poder falar um pouco sobre a palavra de Deus, sobre as coisas de Deus, sobre a paz que Ele tem para nós e que Ele é nossa força, nosso refúgio, Ele é nosso sustento, Ele é nosso fôlego de vida. Então nós estamos aqui buscando esse Deus. E nessa passagem de hoje, amados, nesse tempo, nós vamos estar meditando sobre a passagem de Filipenses, capítulo 4, versículo 6 em diante, ali mais um pouquinho adiante, nós vamos estar meditando. Inicialmente, o que nos diz assim: não andeis ansiosos de coisa alguma. Antes sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, em oração e súplicas. Então eu vi que nós encontramos uma resposta de Deus nessa passagem, como nós temos que agir perante a ansiedade que abala a humanidade, a ansiedade que leva a humanidade à depressão, a ansiedade que tem tomado conta de nossos corações num momento tão difícil. Mas ao mesmo tempo fiquei pensando, será que essa passagem não é especialmente para esse momento? Será que quando o apóstolo Paulo escreveu lá para os Filipenses, ele escreve de uma forma em que ele se sentia preso, e ele escreve aos Filipenses: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, hoje Deus nos pede isso. Não andemos ansiosos de coisa alguma. Deus é nosso Pai, Deus é nosso Criador. Ele nos segura em nossas mãos e nós seguramos nas mãos dele. Antes seja conhecida toda a nossa ansiedade, nossas petições, o que nós precisamos, o nosso refúgio, nossa proteção seja colocado na presença dele, em oração e súplica. Como? Oração e súplica perante Deus e Pai. Porque a ansiedade, ela leva à depressão. O mal do século que tem gerado tanta angústia nas famílias, tanto desespero, tanto ao mesmo tempo esquecimento de Deus, que Deus está no controle de tudo. Deus está vendo tudo isso que está acontecendo, mas Deus está olhando para nós e esperando de nós uma reação. Talvez você diga assim: tá, mas essa dor, sim, uma dor inexplicável, onde agora a gente vê que toda essa epidemia, ela já começa a ter mais rosto, mais próximo, mais nomes, e isso nos deixa muito apreensivos, porque vem colhendo vidas, vem ceifando vidas. Mas Deus vê essa nossa dor, e uma dor que é inexplicável, uma dor que talvez você pense assim: é fácil falar para quem não viveu. Eu vivi, ainda sofro, ainda vivo, ainda choro. Mas é uma dor que só quem passa sabe quanto dói. Mas é nessa dor que Deus nos diz: não andeis ansiosos, não andeis desesperados, porque a ansiedade traz desespero, traz depressão. Antes olhe para mim. Antes me procure. Procure no lugar secreto, lugar de oração, o teu tempo de orar, de meditar na palavra de Deus. Então hoje, nesse tempo dedicado a Deus, a palavra continua dizendo, e finalmente, irmãos, tudo que é agradável, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se virtude há, se algum louvor existe, tudo que é amável, que seja isso que ocupe a vossa mente. Tudo que é de bom coração, que seja isso que ocupe a vossa mente. Porque é nisso que Deus se encontra. Deus se encontra no que é amável, no que é de boa fama,
no que é agradável, nas virtudes. Então Deus se encontra nessa situação. E nós formos lá para Mateus capítulo 6, versículo 25 em diante, Jesus se referia a isso já. Ele diz assim, ó, não deis ansiosos pelo dia de amanhã, quanto a que vez de comer ou que a vez de beber. Não é a vida mais valiosa que o alimento? Não é o corpo mais valioso do que as vestes? E aí ele continua e diz assim, Salomão não teceu os lírios do campo tão lindos, maravilhosos, mas Salomão não se vestiu de tanta glória e tanta beleza quanto os lírios do campo. As aves dos céus não plantam, não colhem, não ajuntam em celeiros, e no entanto eu alimento, eu sustento. Então o que Deus quer dizer para nós hoje, através dessas duas passagens? Que Ele quem nos sustenta. Porque se nós vivermos ansiosos, nós vamos estar vivendo o dia de manhã antecipado, ou depois antecipado, e essa ansiedade está gerando coisas, pensamentos, sentimentos, emoções, situações, que depois, o amanhã nem vai ser assim. Nem será da forma como essa ansiedade se revelou a nós. A ansiedade tira a alegria de viver o hoje. A ansiedade tira o presente das nossas vidas, de viver o presente, a dádiva de Deus, e nos leva a viver em famílias e com filhos depressivos, angustiados. A ansiedade nos tira o presente do dia de hoje. Então nós nos esquecemos de viver o hoje, projetamos um amanhã de uma forma ansiosa em que não será assim, porque o amanhã pertence a Deus, o depois pertence a Deus. Então Deus nos pede hoje, através dessa palavra, não andeis ansiosos. O que tem tomado conta do teu coração, tem trazido ansiedade? Toda essa epidemia, essa dor, essa angústia? Sim, nós vivemos assim. Mas nós temos que ir na presença de Deus com oração e súplicas. Toda a nossa ansiedade, antes levarmos a Deus em oração e súplica. Quando nós paramos para meditar, eu assim, me encanta grandemente a vida de Daniel, o livro de Daniel. Daniel é levado escravo para o Egito, e quando ele está lá como escravo, ele é requisitado para só viver, ele e seus amigos, dos manjares do rei, dos manjares do palácio. E ele abre mão daquilo, em forma de jejum. Ele pede ao responsável que ele quer só comer de legumes e água. Ele não quer os manjares do rei, ele não quer as bebidas do palácio. E nós vemos, amados, que por 3 anos, todos os jovens mais belos, perfeitos, deveriam viver com os manjares do rei preparados para depois servir no palácio. E Daniel não quer. E aí o chefe cozinheiro, enfim, não aceita o pedido de Daniel. E os seus 3 amigos decidem acompanhá-lo nesse jejum. E aí ele faz a proposta, não, nos dá 10 dias, se em 10 dias nós não estivermos bem, aí nós nos alimentaremos do alimento do palácio, dos manjares do palácio. Veja bem a fé do Daniel. Então ele busca Deus em oração e súplica e em jejum. E por 10 dias, inicialmente, inicia esse jejum de Daniel. Passados 10 dias, chega o chefe dos eunucos e chega o cozinheiro e vê que eles estão mais fortes. Daniel está mais forte, mais robusto, mais belo que todos aqueles que tinham se alimentado dos manjares do palácio, das bebidas do palácio, do vinho do palácio. E aí eles concordam que Daniel fique nesse jejum. Eu te pergunto, quanto tempo será? Isso é uma pergunta e algo que o Espírito Santo tem despertado em mim há muitos anos,
Por quanto tempo Daniel ficou em jejum, se eles tinham que ficar por 3 anos se alimentando do palácio, se ele tinha que ficar por 3 anos em jejum e oração, se ele tinha que ficar por 3 anos nesse alimento de legumes e água. Então, nós vemos que eu creio, a minha colocação que eu sempre faço, que para mim, creio, porque saltou aos meus olhos, ao meu coração, né, como a gente diz, quando lendo a Bíblia, naquela época, naquele momento, enfim, que o Espírito Santo falou daquela forma comigo, que Daniel ficou 3 anos se alimentando de água e legumes. E, no entanto, se nos 10 dias ele estava mais belo e mais robusto, ele continuou. Nesse tempo de jejum e oração, dedicação de Daniel, Deus foi preparando eles e deu a todos eles, e deu a Daniel sabedoria, inteligência sobre toda a ciência, sobre toda a cultura do reino. E para Daniel em especial, ele deu sabedoria sobre visões e sonhos. E quando chega um momento em que o rei sonha, ninguém sabia interpretar, e Daniel interpreta o sonho do rei. E assim Deus vai dando e vai direcionando Daniel. Essa direção eu creio que Deus quer para nós nessa época, de buscarmos a Deus em oração e súplicas e jejum. Qual é o jejum que eu e você podemos fazer para sermos fortalecidos, para termos força para superar a dor da perda, para superarmos a dor dessa angústia, dessa incerteza do amanhã? Daniel não tinha certeza do amanhã. Daniel foi lançado na cova do leão. O rei vai lá e com seu anel ele carimba, sela a porta para que ninguém mexa lá, vai para o palácio, faz jejum, não dorme, não come, pedindo ao Deus de Daniel que salve Daniel, porque Daniel era especial para o rei. O rei via o Deus de Daniel, via Deus em Daniel, o nosso Deus. Então nós vemos, amados, que em toda a situação que Daniel passou, seus amigos passaram pela fornalha, não morreram, Daniel na cova dos leões não morreu, mas diz a Bíblia que todos os dias, 3 vezes ao dia, Daniel, eu acho linda essa passagem, ele sobe no seu quarto, que era no alto, e olha em direção a Jerusalém, e por 3 vezes ao dia ele ora a Deus. Então, quanto tempo nós dedicamos a Deus? Eu confesso a vocês que eu queria estar todos os dias fazendo uma mensagem. Eu queria estar todos os dias aqui gravando uma mensagem. Mas eu creio assim que, se Deus assim quiser, vai chegar esse dia, eu farei. Mas o que Deus quer é o nosso lugar secreto. Deus quer o nosso momento íntimo com Deus. Deus quer que nós vamos lá e chegamos na presença dEle e falamos com Ele, falamos para Ele em oração e súplicas, num tempo de jejum e oração para Ele, para que nós tenhamos força, fé, coragem, porque a ansiedade nos tira a visão de fé. A visão de fé é ver o amanhã glorioso, poderoso, vencedor que Deus tem para nós. Mas a visão da angústia, da ansiedade nos faz ver um dia, o hoje perdido. Nem o hoje não vivemos. Ele nos faz ver um amanhã sem esperanças. Mas a fé em Deus nos renova a esperança, nos renova a fé. É isso que Deus quer para nós. Que nós nos colocamos em jejum e oração na presença de Deus, em súplicas na presença de Deus. Pedindo a Deus por mais um dia de vitória, de força, vencendo a dor. É só Ele que pode fazer isso para nós, amados. E eu peço agora em nome de Jesus para que Deus e Pai venha manifestar mais e mais a sua autoridade, a sua presença em nós. Para que nós viemos em nome de Jesus vencermos essa angústia, vencermos a incerteza. Daniel, se ele olhava ao redor, talvez só os 3 amigos confiavam nesse mesmo Deus e tinham certeza de que Daniel seria ouvido. Mas Deus diz para ti que ao teu redor pode ter pessoas que não creem no teu Deus, não creem na tua resposta, não creem no teu milagre, mas Deus vai trazer para ti, porque pela tua fé em oração e súplica a Deus,
Deus vai te responder. Davi dizia: eu clamo a Deus porque Deus me responde. A certeza que Davi tinha da resposta de Deus, é essa certeza que eu e você temos que ter. A certeza que Daniel tinha, porque quando ele entrou na cova, quando ele foi destinado a ir para a cova, ele disse: se Deus quer, assim viverei, e se Deus assim não quiser, então não viverei. Então nós vivemos na dependência desse Deus. Deus vai te alcançar o teu milagre para a tua família. Todo opróbrio, toda vergonha que você vive, toda humilhação, Deus te honrará. Eu profetizo sobre a tua vida porque eu creio nesse Deus, o Deus que eu sempre preguei milagre, preguei vitória, esse Deus de virtudes, esse Deus de milagre, em nome de Jesus, esse Deus de vitória, te dará forças para superar, para vivenciar esses milagres, para ti, para tua casa, para tua família, para os teus familiares, noras, genros, filhos, netos, irmãos, cunhados. Eu sempre digo: esse Deus de Daniel é o nosso Deus. Esse Deus de Davi é o nosso Deus. Esse Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó é o nosso Deus. Creia nesse Deus que tirará você dessa vergonha, que te colocará em lugares altos. O Deus que tirou Daniel da cova dos leões, o Deus que tirou José da cisterna, foi vendido para a caravana do Egito, foi levado para o Egito, foi colocado na prisão. Esse Deus que tirou José da prisão, colocou ele como governador do Egito. Esse Deus que colocou Daniel como governador da Babilônia, de lá, depois de Nabucodonosor, era ele. Esse Deus de Daniel, esse Deus de José, que depois de Faraó era José, é esse Deus que te colocará. E você verá que quando Deus é o único que está acima de ti, que você diz: esse é o meu Deus, é Ele que está acima de ti, respeitando todas as autoridades espirituais, civis, sim, com certeza, mas Ele, o único Deus, estou falando de Deus, o único Deus, é esse Deus que te colocará em lugares altos, esse Deus que te tirará da humilhação, esse Deus que te tirará do fundo do poço, esse Deus que tirará toda a tua ansiedade, esse Deus que tirará você da depressão, esse Deus, em nome de Jesus Cristo, que trará cura para a tua vida, esse Deus que tirará o sustento espiritual para a tua vida, emocional, financeiro, esse Deus que é o Deus de milagres, esse Deus que agora olha para ti e espera de ti todas as tuas petições, as minhas e as tuas, em oração e súplica. Esse Deus que estará te respondendo. Esse Deus que olha e diz para ti: finalmente, amado filho, finalmente, meus amados, o que ocupe a vossa mente, tudo o que ocupe a vossa mente, tudo, seja virtudes, que seja agradável, que seja puro, que seja amável, que seja de boa fama, se louvorá, se alguma virtude existe, seja tudo isso que ocupa a vossa mente, o vosso coração. Isso provém de Deus, isso te conduz à vitória, isso te conduz ao lugar secreto a buscar a Deus, isso te conduz a uma fé verdadeira, isso te conduz a te livrar de toda ansiedade, de toda angústia, de toda depressão. Esse Deus que tira todo o ser da tua vida. Ah, se assim for, ah, se o amanhã, ah, se isso. É esse Deus, porque Daniel não dizia isso. Daniel dizia: se Deus quiser, assim eu serei, assim Ele me libertará, assim eu viverei. Esse Deus que sustentou o Daniel todo o tempo do jejum, é esse Deus que te sustentará num jejum. Eu desafio a você a fazer inicialmente 10 dias de jejum. Jejum, oração e súplica, petições e súplica. Não andeis ansiosos de coisa alguma, antes buscai a Deus em suas petições, as suas buscas, as suas incertezas. Isso são as tuas petições, sejam estas diante de Deus, em oração e súplica e jejum.
para que esse Deus, que excede todo entendimento humano, te responderá, te alcançará em Cristo Jesus e te dará toda a resposta. Tudo aquilo que você precisou, até hoje foi Ele que te deu, foi Ele que te sustentou. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos agora na Tua presença as nossas petições diante de Ti em oração e súplica, para que nós sejamos alcançados por Ti, Pai. Nós precisamos de Ti, Senhor, nós dependemos de Ti. Pai, Tu és o nosso único Deus, o nosso único Senhor e Salvador das nossas vidas. Deus, Tu és o nosso único Pai, que agora volta a face para nós e vê em nós e inclina os seus ouvidos e ouve as nossas petições. Te peço agora, Pai, nesse tempo dedicado a Ti, inclina teus ouvidos, inclina teu coração. E em clamor nós te buscamos, assim como Davi dizia, eu busco a Deus, eu clamo a Deus porque Ele me responde. É nesse clamor que nós te buscamos, na fé e na certeza que o Senhor nos responderá. Pai, em nome de Jesus, que toda palavra, toda a meditação desta mensagem, desse tempo dedicado a Ti, Senhor, que venha, Pai, tocar o Teu coração, Deus, porque nós falamos conforme nós sabemos ou entendemos, mas o Senhor, em nome de Jesus, através do Espírito Santo que leva em gemidos inexprimíveis até Teu coração, Pai, até seu coração amado de Pai, e nos responde e entende cada palavra. Venha, Pai, em nome de Jesus, continuar falando com essa mensagem, cada um de nós, para que a nossa mente, o nosso coração seja liberto de toda ansiedade, seja curado, que haja cura, Senhor. Pai, em nome de Jesus, em oração e súplicas, coloco a vida dos médicos, dos enfermeiros, agentes de saúde. Protege, Pai. Protege nossas vidas, a nossa família, nossos familiares. Protege o Brasil, protege o Brasil, protege o mundo, Senhor. Que continue havendo cura, que continue havendo libertação. Que esse tempo que o Senhor permitiu, Pai, de vivermos tudo isso, que a nossa geração nunca viveu, seja um tempo novo para nossas vidas. Um tempo de renovo, um tempo de coisas novas, um tempo de Te buscar de uma forma inexplicável, Pai. Um tempo de dobrar o joelho. Que ainda a nossa geração venha viver o avivamento, Pai. Que venha corações serem quebrantados, Deus. Que toda frieza espiritual caia por terra, Senhor. Que nós venhamos Te buscar com todo o poder e toda a força do nosso coração. Oh, Pai, em nome de Jesus, nós Te pedimos, Deus. Nós Te pedimos pelas autoridades civis, Pai, espirituais sobre nossas vidas, Deus. Que nós venhamos honrá-las, respeitá-las, orar. Porque tudo é de acordo com a Tua vontade, Pai. Que nós ensinamos nossos filhos a respeitar a Ti, a respeitar as autoridades civis e militares, eclesiásticas. Oh, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Que haja um mundo, Pai, novo, um novo mundo avivado na Tua palavra, através da Tua palavra, Deus. Opera em nós, ó Deus. Opera, Pai, em nome de Jesus, Senhor. Oh Deus, nunca foi falado tanto do Teu Filho Jesus Cristo, da Tua palavra, mas que ela opere o avivamento, que ela opere a cura, Senhor. Que haja mudança de rumo, de vidas, de corações, Pai. Que haja cura em nome de Jesus. Que haja cura nos hospitais, que haja menos doença. Porque o Senhor diz que quando buscaríamos de todos os nossos corações, buscaríamos a Ti, o Teu coração, a Tua presença. O Senhor viria, sararia a terra. Oh, Pai, em nome de Jesus, Pai. Venha, ó Deus, com o Teu poder, Senhor. Que não seja, Pai, somente mensagens vãs, mas mensagens que tocam vidas, corações.
Oh Deus, oh Pai, oh Senhor. Sim, meu Deus, nós queremos nos alimentar da Tua palavra cada vez mais, Senhor. Cada vez mais. Que o que é amável ocupa Teu coração, o que é amável, o que é puro. Da palavra de Deus provém tudo que é puro, tudo que é justo, tudo que é fiel, tudo que é verdadeiro. Então assim nós vivemos, que assim nós cremos, assim venceremos. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Um beijo no teu coração, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que você venha testemunhar.